Fala galera, Felipe Investe aqui. No vídeo de hoje, mais um acompanhamento mensal do fundo GGRC11. Vamos ver como é que tá, as movimentações e tal. Aqui algumas informações do fundo, né? O valor patrimonial da cota em R$ 11,04. O valor da sua cota a mercado, R$ 9,83. Patrimônio líquido, 1,6 bilhões. E são aproximadamente 190 mil cotistas, né? Lembrando que esse fundo ele tem uma taxa de administração e gestão em 1,10% ao ano e não tem taxa de performance. Relatório em vídeo, aqui a gente vê os comentários do gestor, né, sobre esse relatório. Aqui outros youtubers que comentam também sobre ele, né, últimas notícias e tal. E aqui nos comentários iniciais ele fala pra gente que o GGRC11 distribuiu ali 10 centavos por cota, um yield mensal de 1,01%, e anualizado isso fica 12,21%. Volume médio diário de negociações mais de 4 milhões, totalizando mais de 85 milhões no mês. A base de investidores alcançou cerca de 191 mil cotistas e no acumulado desde o começo do ano, o fundo já adicionou aproximadamente 50 mil novos cotistas à sua base. Fala também um pouco sobre o cenário macro, que o Fed nos Estados Unidos sinalizou a possibilidade de corte de juros. No cenário local ele fala do Copom, que manteve a Selic em 15% ao ano. Em relação ao GGRC11, eles destacam os seguintes eventos no mês: a proposta revisada ao VTLT11, o valor do ativo foi atualizado em 214 mil, sem a retenção anteriormente prevista. Considerando o caixa líquido do fundo, de aproximadamente 8 milhões, o valor da operação pode alcançar cerca de 222 milhões. Em Assembleia Geral Extraordinária do VTLT11, a proposta do GGRC11 foi aprovada. Carta de intenções, cotas AAA e terreno Cabreúva, a gente vê aqui que o terreno Cabreúva é imóvel localizado no município de Cabreúva, São Paulo, com mais de 429 mil metros quadrados, atualmente destinado ao desenvolvimento de projeto logístico. Então, muito bom aí, né? Mais um desenvolvimento, ele já tem o CD Santa Cruz e vai acabar desenvolvendo outro galpão logístico, que é muito bom. Falando um pouco sobre as cotas do AAA, representam um incremento estimado de 870 mil na receita mensal do fundo. Em cumprimento, o BLMG11 deverá realizar o pagamento de conta-prestação no montante total de 8,4 milhões em 24 parcelas mensais, sucessivas de 350 mil cada. O que é isso, Felipe? Que parcela que é essa? Que cotas AAA que é essa? Vou explicar. Uma vez concluída a operação com o BLMG11 e finalizados os aportes do fundo comprado pela Oaktree no AAA, o último aporte previsto para novembro de 2025, a participação do GGRC11 passará a ser de 50% do capital total do fundo. Essa operação com o BLMG11, somada à transação com o FIM, né, detido pela Oaktree, divulgado no relatório em julho de 2025, tem como potencial para posicionar o GGRC11 como principal cotista do AAA no futuro. Ou seja, galera, ele vai ser propriamente dono do BLMG11, né? Seu principal cotista vai ser o GGRC11. O que significa isso? Ele vai pegar esses galpões logísticos do BLMG11 e vai ser ali um dos principais cotistas. Então ele vai investir nesse fundo, vai ter os galpões logísticos, mas indiretamente, não que ele vai ser dono 100%, como outros galpões que ele tem ali no seu portfólio. Tá? Visitas técnicas, a gente vê aqui a Ambev Guarulhos, a área externa, o CD Santa Cruz, né, e a Hering também a área externa. A gente vê aqui as obras em andamento do CD Santa Cruz, né, inclusive 51% já estão prontos, né, metade do galpão já está pronto. Perguntas e respostas, que é DRE, né, pagou 10 centavinhos por cota. Distribuição de resultados e dividend yield, a gente vê aqui, sempre na distribuição pagando 1% no mínimo, né, 1,06 e tal, muito bom na minha opinião. Comparativo de rentabilidades, a gente vê aqui, dividend yield do GGRC, né, no último mês 12,2%, dividend yield médio dos fundos pares, a gente vê aqui 9,9% e a NTNB 7,9%. Então o dividend yield do GGRC ele vem ganhando aqui de outros fundos pares, né? Então a gente vê aqui que sempre essa linha em verde aqui, ela ganha da linha aqui em verde oliva, né? Performance do fundo, a gente vê, inclusive a rentabilidade desde o início ganha do CDI líquido, do IFIX e do IPCA.
Volume mensal e cota de fechamento, a gente vê aqui R$ 9,83. Né? Balanço do fundo, aqui são todos os seus passivos, todas as suas obrigações financeiras e tal, inclusive algumas dívidas que eu considero cara, né? Esse CRI Mogno 2, o CRI Corp GGRC11, por exemplo, é uma delas. Né? Saldo devedor decrescente, que é muito bom. Né? A gente vê aí que essa amortização, conforme ele vai pagando, vai amortizando, e aí esse saldo devedor ele vai caindo, né? Diferente de outros fundos que faz essa dívida crescente, né? Exemplo do Vino Lons, enfim. Fluxo de amortização, ponto de atenção aqui para o Mogno 1, né? Como eu disse para vocês, dívida cara, porém só em 2030. Né? 2030, essa dívida total que ele tem, se ele não comprar mais nenhum ativo, não emitir nenhum CRI, vai estar praticamente duas vezes, né, a mais do que hoje. Né? Então, aliás, 2 vezes a menos do que hoje. A gente vê aqui 107 milhões, e aqui um saldo devedor em 2025 de 280 milhões. Distribuição da receita por porcentagem, a gente vê aqui a Ambev, né, 14,32%. Aqui é o projetado anual, né, a Ambev de 14,32% vai para 13,35%. É uma diversificação melhor? É uma diversificação melhor. Porém, todavia, entretanto, ainda continua ali, né, um pouco concentrado. Claro, esses galpões de desenvolvimento vão entrando em inquilinos novos e essa diversificação vai aumentando. Né? Por região, por estado. Informações dos contratos, a gente vê aqui. Agosto, reajuste do mês vigente. Né? Reajuste do próximo mês, 20%. Né? Setembro. E os demais reajustes, 1% em novembro e 14% ali em dezembro. Vencimentos dos contratos, 4% para 2025. Índice de reajustes, 89% IPCA, 7% GPM e 2% INPC. Aqui é a tipologia dos imóveis, a gente vê aqui a maioria é logístico, né, quase 60%. Vacância do fundo menos que 5%, que é muito bom, né? Então, 95% do fundo aí está ocupado. Modalidade dos contratos, ele tem uma preferência por contratos mais longos, né? Aqueles contratos atípicos. 85% deles e 15% dos contratos típicos, aqueles contratos mais tradicionais. Ramo de atividades, ele tem bastante comércio varejista, né? Alimentos e bebidas, que eu acredito que entra aqui também como comércio varejista, né? Então, quase 50%. Né? Principais indicadores de mercado, a gente vê aqui o aluguel de mercado, na casa dos R$ 30 o metro quadrado, e o aluguel do portfólio do GGRC, R$ 25,50 o metro quadrado, né? Bem abaixo aqui do que o mercado oferece. Porém, eles vêm subindo, né? A gente vê aqui, mês a mês, vem subindo. Cotistas por estado, a gente vê um crescimento aí de 2,29% de crescimento no mês, e aqui os seus galpões logísticos, né? A gente vê aqui, são 33 imóveis, como eu disse no começo, né? Inclusive eu gosto bastante desses galpões logísticos. Eu acredito que esses híbridos aqui, galera, se ele se dispersar desses imóveis, ficaria 100% melhor o fundo, né? Por exemplo, a gente vê aqui, se a gente pega esses inquilinos, quer ver? Aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Máquinas, equipamentos, veículos e peças. Química e petroquímica. Tem que ter galpão logístico pronto para esse tipo de inquilino. Né? Então, caso eles saiam, até encontrar outro que esteja também nesse segmento de química e petroquímica, caso não renove, claro, né, que tem essa possibilidade da renovação. Então vai ser muito difícil, vai acabar aumentando um pouco a vacância do fundo. Né? Então por isso que eu gosto mais desses fundos imobiliários logísticos, onde ele tem os galpões logísticos 100%. Né? De logística de fato, não esses híbridos. Mas ele fazendo essa reciclagem do portfólio ajuda muito. Híbrido não, perdão, industrial. Né? A gente vê aqui, ó, esses galpões industriais. Né? Tal, aqui a gente vê a localização dos imóveis, né? Os inquilinos no sudeste, no sul, no centro-oeste, nordeste e por fim
o glossário do fundo, galera, para você começar o que significa BL, Build Suite, CDI, cota patrimonial, enfim. Claro que se você não sabe isso, você não está assistindo o meu canal, né? Você acha que essa avaliação aqui do GGRC11 tá valendo o seu like? Pô, eu acho que tá. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, não custa nada. Menos de 1 minuto você faz tudo isso. Comenta aqui embaixo para mim se você também tem um GGRC na sua carteira, porque eu tenho. Fundo que eu gosto bastante, pagando 1%. Selic caindo, os fundos de tijolo vão subir. Pô. Então, lembrando, não é uma recomendação de compra ou venda, né, de nenhum ativo, na minha opinião, está em baita oportunidade, tanto que eu estou comprando esse ativo, né? Mas pelo amor de Deus, antes de vocês fizerem qualquer tipo de movimentação, estudem, analisem os fundos, não só pelo meu canal, como pelo canal de outras pessoas, ou analisem vocês mesmos. Tá? Então, qualquer novidade aqui sobre o GGRC e os demais fundos eu trago para vocês. Eu sou o Felipe Invest e fui!